2 meses atrás eu gravei um vídeo sobre uma possível nova bolha imobiliária prestes a estourar nos Estados Unidos. Ninguém ainda estava falando sobre isso, mas os dados econômicos dos Estados Unidos estavam apontando para essa possibilidade. E a verdade é que nesses últimos 2 meses o cenário piorou para o mercado imobiliário americano, que é um dos braços fortes da economia americana. Isso tem repercussão não só na Bolsa de Valores no exterior, nos Estados Unidos, mas também na Bolsa de Valores aqui no Brasil no futuro. Nesse vídeo eu vou trazer atualizações sobre esse cenário. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, você pode assistir depois deste aqui, mas vou trazer atualizações porque o cenário piorou e você precisa ficar ainda mais alerta para essa situação, para o que pode vir a acontecer decorrente disso e como você se prepara para esse tipo de cenário. Então vamos lá, o que é que está acontecendo efetivamente nos Estados Unidos? A primeira coisa que a gente tem é um fenômeno inflacionário. Desde o ano passado, desde 2021, a gente vê a inflação avançando fortemente nos Estados Unidos. Chegamos à máxima até esse momento da inflação nos últimos 12 meses lá fora, de mais de 9%. Agora deu uma freadinha para 8,5%, mas o próprio Banco Central americano já está dizendo que, poxa, a gente não confia, não acredita que a inflação já passou, foi apenas um respiro temporário e vamos seguir aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso é fala do Banco Central americano e vamos manter ela alta, elevada por mais tempo. E aqui está a grande mudança frente a tudo que foi feito na economia americana de 2009 para frente. De 2009 para frente, como uma possibilidade de cura para aquele problema que foi o estouro da bolha imobiliária americana de 2008, uma das coisas que o Banco Central americano fez foi reduzir a taxa de juros. Então a taxa de juros ficou num patamar super baixo na maioria do período de tempo de lá, de 2008 até agora, num patamar de juros zero, certo? Em poucos momentos eles tentaram elevar, não conseguiram, voltaram. Então ficou numa taxa de juros zero todo esse tempo e isso influenciou muito na tomada de risco de vários investidores. É por isso que a gente viu as ações americanas subindo praticamente de forma indefinida, sem parar, né, de 2009 para frente, e é por isso que a gente viu muita gente nos Estados Unidos comprando imóveis, basicamente porque a taxa de juros era muito baixa. Se você pegasse a taxa de juros para as hipotecas, você vê o seguinte cenário, olha só. Aqui eu estou pegando a taxa de juros das hipotecas nos Estados Unidos e você pode perceber que de 2008 para frente caiu muito. Por quê? Porque a taxa de juros do país caiu muito. Então ficou muito mais barato pegar empréstimos, certo? Uma modalidade de empréstimo, uma modalidade de crédito, que é a hipoteca, muito mais fácil ficou de comprar imóveis porque o juro estava muito mais baixo do que em todos os anos anteriores, certo? E a gente teve um fenômeno aqui em 2020 justamente que a taxa ficou ainda mais baixa. Só que agora, por conta dessa elevação, desse aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, a gente está vendo o juro da hipoteca saindo de 3% ao ano para 6% ao ano aproximadamente. Então a gente viu esse juro aqui dobrar no intervalo de praticamente um ano. Por que isso é um problema? Se a inflação está muito alta nos Estados Unidos, está em quase 10% nos últimos 12 meses, você concorda comigo que o próprio americano ele já não tem mais tanto poder de compra. O mesmo dinheiro que ele tem hoje compra muito menos coisas que comprava um ano atrás. Certo? Então, ele já está com o seu poder de compra defasado. Ao mesmo tempo, as dívidas que as pessoas têm, empréstimos, financiamentos, hipotecas, a taxa de juros está subindo. Se a taxa de juros está subindo e uma boa parte das hipotecas nos Estados Unidos, principalmente para as pessoas que têm uma renda menor, elas têm esse juro variável, que varia junto com a Fed Funds Rate, que é a taxa de juros americana. Se você já tem menos dinheiro, ou melhor, seu dinheiro compra menos coisas, além disso, você paga mais juros pela dívida, vai faltar em algum lugar. E é exatamente esse cenário que a gente está encontrando, está vendo nos Estados Unidos, que é justamente isso aqui que você está vendo na minha tela agora. Cancelamento de vendas de imóveis disparam em julho nos Estados Unidos. A alta dos juros para as hipotecas, o que eu acabei de te mostrar aqui ó, nesse gráfico, dobrou a taxa de juros das hipotecas de 3% para 6%. Ao ano, coloca o mercado imobiliário americano em estado de cautela, com cancelamento de 16% das negociações. Ou seja, a cada 7 hipotecas, uma está sendo cancelada, dado recente agora, dado de julho. Só que o mercado imobiliário é um dos motores da economia americana, então isso impacta toda a economia. Dá uma olhada, por exemplo, em outros indicadores que confirmam essa desaceleração, esse problema que a gente vê no mercado imobiliário nos Estados Unidos. Olha só, a gente viu aqui
o preço dos imóveis, eu estou te mostrando aqui o índice de preço dos imóveis anual, tá? O que está acontecendo com o preço dos imóveis nos últimos 12 meses? Você viu um aumento médio na casa de 5%, 6% ali em 2018, 2019. A partir de 2020, a partir do momento que aconteceu a pandemia, as pessoas talvez se sentiram presas no lockdown e quiseram comprar imóveis maiores, trocar o seu imóvel, assim por diante. Muita gente, como a taxa de juros estava super baixa das hipotecas, começou a fazer hipoteca e basicamente começou a comprar imóveis de forma adoidada, fazendo que os preços dos imóveis ficassem praticamente 2 anos consecutivos com valorizações de 20% ao ano. Gente, não é normal. Em nenhum canto do mundo os imóveis valorizarem 20% ao ano. O normal, mais trivial, é acompanhar a inflação, vencerem um pouquinho da inflação de forma consistente. Quando você vê uma valorização super expressiva, super alta, na média, você vê que tem um problema. Inclusive, se eu pegar esse gráfico e apontar para o máximo, você pode ver que quando você tem um estado de normalidade, praticamente você não tem um risco no mercado imobiliário. Mas à medida que começa a crescer muito, olha só, estava na faixa média de 5, 6% aqui, ó, até o início dos anos 2000. De 2000 para frente nos Estados Unidos, você viu crescer muito a valorização anual dos imóveis. E logo veio o quê? O estouro da bolha imobiliária americana, que fez os preços decrescerem, né? Depois, o que a gente teve? Voltamos mais ou menos para a média, mas a gente entrou num processo de uma valorização muito grande nos preços dos imóveis nos Estados Unidos, e isso já está começando a corrigir. A gente consegue ver aqui, ó, que os preços dos imóveis estão desacelerando aí nos últimos meses. Outros indicadores que confirmam isso para a gente é a construção de novas casas nos Estados Unidos. Você pode ver aqui, ó, que de maio para frente, que foi quando maio começou a se especular, em julho vieram os indicadores. Na verdade, em maio vieram os indicadores mais fortes, que foram divulgados fim de junho, e eu gravei aquele primeiro vídeo no início de julho, tá? E a gente vê que as construções de novas casas vem caindo, vem diminuindo fortemente aí nos últimos meses, tá? Se você parar para olhar o que aconteceu, olha só, antes do estouro da bolha imobiliária americana ali em 2008, você viu crescer muito o número de construção de casas. Caiu pra caramba o número de construção e agora subiu pra caramba e pode ter uma queda muito grande daqui pra frente. Mas você vê que tá caindo pouco, tá? Ó, você vê aqui uma queda de mais ou menos 20% no número de construção de novas casas por mês. O que surpreende mais é essa queda de 50% no número de vendas. Então você tem 20% a menos de casas sendo construídas, mas você tem uma queda nas vendas num intervalo aí de 1 ano e meio de 50%, certo? Agora, são 511 mil casas vendidas aí no último mês, sendo que ali no final de 2020 a gente teve mais de 1 milhão de casas vendidas. E você vê a mesma coisa acontecendo, olha só, antes do estouro da bolha em 2008, você via as vendas de casas, poxa, subindo, enquanto a média fica mais para baixo aqui, ó, na casa de 600 mil por mês, quando você pega a média histórica, você vê momentos que ultrapassa muito, mais de 1 milhão, chegamos aqui em 1 milhão e agora você vê essa grande correção, sendo que no último mês a gente viu aqui praticamente 500 mil casas sendo vendidas somente no mês. E isso às vezes desperta para a gente, poxa, se novas casas não estão sendo vendidas, pode ser que algo que esteja salvando o mercado imobiliário americano são as vendas de casas usadas. Provavelmente elas subiram o número de vendas de casas usadas. Novas casas são mais caras, então o pessoal prefere casas usadas. Que nem acontece com automóvel muitas vezes, né? Os automóveis novos não são tanto vendidos porque o preço subiu muito, assim por diante, que está enfrentando isso no Brasil. Em tese, a gente pode ter uma recuperação no mercado de carros usados, mas às vezes não acontece diante da fortaleza dessa crise nesse mercado que pode estar se avizinhando. E é justamente o que a gente percebe nas vendas de casas usadas nos Estados Unidos. Olha só, a gente vê aqui esse indicador, vendas de casas usadas, e a gente vê que ele também vem caindo desde o início de 2022. Então você tinha aqui, ó, 6,5 milhões e hoje você vê aqui que está menos de 5 milhões. Claro que é uma queda menor, mas mesmo assim é uma queda. Assim como aconteceu no estado ali, ó, na crise de 2008, você viu uma queda forte aqui nas casas usadas, depois uma breve recuperação. Agora você já está vendo uma queda acontecendo aqui também, certo? Não tem um fortalecimento, ou seja, o mercado imobiliário americano está sendo afetado, não somente o mercado de novas casas, mas também o mercado de casas usadas. Atenção para uma coisa. A gente já viu aqui, eu acabei de te mostrar, que os preços dos imóveis subiram muito nos últimos 2 anos, principalmente. E você viu também que existe uma queda de 20% no número de novas casas construídas e uma queda de 50% no volume de vendas. Daqui a pouco vai sobrar um estoque muito grande. Por quê? O número de casas construídas está caindo 20%
e o número de vendas está caindo 50%. Mais casas do que são necessárias estão sendo construídas. Vai ter um estoque, possivelmente daqui a pouco, e os preços dos imóveis vão desabar muito mais. Sempre quando você tem um grande estoque, quando você tem uma grande oferta e pouca gente procurando por aquilo, por conta do cenário de inflação, por conta do cenário da insegurança, por conta do próprio Banco Central americano dizendo que vai ter que elevar os juros e naturalmente as pessoas, as empresas vão sofrer, vão ter que demitir e tudo mais, as pessoas já se preparam e, poxa, o juro da dívida está muito mais alto, muito mais caro, a conta não está fechando, as pessoas não vão querer mais comprar e você pode ter uma queda muito importante, muito grande nos preços dos imóveis nos Estados Unidos. Isso não sou só eu falando, isso não é só o Banco Central falando, tem também esse grande investidor, o Dan Penha, que ele explica por que a crise imobiliária pode atingir os Estados Unidos novamente, tá? E ele traça algumas relações, ele é investidor no mercado imobiliário americano, e ele traça algumas relações entre o que aconteceu em 2008 e o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. E a gente está presenciando agora, uma onda de falências no setor de hipotecas dos Estados Unidos, e que essa pode ser a maior desde o estouro da bolha imobiliária de 2008. Então a gente tem uma situação, já avisei isso 2 meses atrás, estou trazendo uma atualização aqui para vocês agora, uma situação piorando no mercado imobiliário americano, que é um dos motores de crescimento da economia americana, certo? Você tem o consumo muito forte, você tem o mercado imobiliário muito forte. O mercado imobiliário já está sendo impactado desde maio, na verdade. Julho foi quando eu trouxe essa primeira visão e agora uma atualização. E o mercado de consumo deve ser atrapalhado com o passar do tempo. Por quê? Inflação alta, juro da dívida alto. Você tem a hipoteca mais cara. Algumas pessoas cancelam a hipoteca porque não conseguem pagar, certo? Outras pessoas vão continuar pagando e vão acabar consumindo menos das outras empresas. E isso vai impactar o consumo de forma geral. Como o consumo faz com que as empresas cresçam, porque uma empresa, para lucrar, ela precisa vender. Só vende se tem um consumo alto. Se o consumo freia o volume de vendas, freia o lucro das empresas. Isso é normal, a gente vê as ações caírem nos Estados Unidos e essa queda que está acontecendo até esse momento não deve ser finalizada. Não faz sentido as quedas acabarem, elas podem ir muito mais além. Mas, nesse momento, chega aquelas pessoas que pensam assim, o mercado americano, as ações americanas são um mercado ruim para a gente investir agora, ou é um mercado ruim para a gente investir agora. É melhor investir nas ações aqui no Brasil, porque aqui a gente está seguro, aqui a gente está protegido. Tem algumas pessoas que inclusive falam, poxa, o Brasil virou a menina bonita, o Brasil virou o país onde as ações vão bobar porque não tem mais onde investir. Eu quero te dizer uma palavra, calma. O que você está vendo aqui na minha tela agora é o índice Bovespa, o índice que melhor representa a rentabilidade média das ações brasileiras, certo? Se essa linha está indo para baixo, significa que as ações estão caindo. Se essa linha está indo para cima, significa que em média os preços das ações estão subindo, estão se valorizando. Ali em 1999, a gente viu ser adotado o regime do câmbio flutuante, certo? O dólar passou a flutuar livremente, isso deu uma folga para a economia, inclusive de 99 até 2000, a gente viu as ações se valorizarem aqui fortemente, mais de 100% nesse intervalo do fim de 98 até ali o início dos anos 2000, porque existia uma grande expectativa de que daquela vez era diferente. Daquela vez a bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que estava estourando, não ia impactar o Brasil, porque o mundo estava ferrado, estava muito investindo em tecnologia. O Brasil não. O Brasil estava com uma taxa de juro alta, 20% ao ano, mais do que os 13,75% agora. Era super atrativo para se investir no Brasil e o Brasil ia muito bem. O Brasil ia andar porque não tinha outra alternativa. Essa narrativa que você escuta hoje já aconteceu no passado. Mas é uma narrativa que até hoje nunca se comprovou realidade, fato. Veja o que aconteceu. 2000, principalmente por conta do estouro da bolha das empresas de tecnologia, a gente viu as ações derreterem. 2002 aqui a gente teve problema, a questão até política, a gente teve em 2002 um medo que o Lula ganhasse as eleições. A gente teve também apagão no Brasil, crise energética, mas de 2000 até 2002, a gente teve aqui um tropeço da Argentina, que basicamente não tem muito a ver com o Brasil, propriamente dito, né? Tem um pânico, um medo só porque está perto, mas isso a gente vê acontecendo hoje também. A gente viu aqui as ações caírem no mínimo 30%, tá? Por conta exclusivamente do cenário externo. Outra coisa, em 2008... qual que era a narrativa? A crise americana vai ser resolvida, não tem problema, não vai impactar o Brasil.
Tá quebrando bancos pelo mundo inteiro, mas o Brasil vai ser diferente, dessa vez é diferente, o Brasil não vai ser impactado, o Brasil é a única menina bonita da sala, porque todas as outras ficaram feias. O que aconteceu? Ações do Brasil caíram caíram aqui cerca de 50%, estou com um gráfico mensal, por isso é menos, se eu tivesse semanal teria caído quase 60%. Voltou, as ações valorizaram, tudo de novo, só que depois os impactos econômicos vieram. Inflação lá fora, repercute na inflação aqui no Brasil, repercute na taxa de juros aqui no Brasil. A gente teve um bônus, uma condução econômica péssima aqui, certo? Principalmente a partir de 2013, aí a gente afundou numa crise ainda maior no Brasil e a gente viu as ações desabarem. O que eu tenho de recado importante para você? Quando você tem uma economia desenvolvida que está passando por uma crise, geralmente os investidores, eles não ficam pensando, não, o equivalente, se eu não consigo investir nos Estados Unidos, eu vou investir no Brasil. Não, gente. Até mandei um áudio para meus mentorados a respeito disso ontem. Quando você está apertado de dinheiro, digamos que você tenha bastante dinheiro, você é um investidor estrangeiro, você é um grande investidor. Aí você pensa assim, poxa, eu estou meio apertado de dinheiro, eu não posso ir para Paris, não vou para Paris. E poxa, eu também não consigo fazer uma viagem para Berlim, porque o negócio não consigo ir para Londres. Sabe para onde que eu vou? Eu vou para o Balneário Pinhal. Não, você não vai escolher o balneário, você não vai ir tomar um banho de rio se você não consegue ir para Paris. Não são coisas comparáveis. Não são coisas comparáveis. Você vai escolher algo compatível, certo? Então você compara a economia desenvolvida com a economia desenvolvida, a economia subdesenvolvida é outra história. Categoricamente, em todos os momentos da história, você vê que economias subdesenvolvidas são mais impactadas em momentos de crise internacional, que é o que a gente está vivendo, certo? E em momentos de crise em países subdesenvolvidos, principalmente Estados Unidos, que recebe 10% das exportações do Brasil. Além disso, a China também está com o mercado imobiliário fragilizado. O sistema financeiro lá também está fragilizado por conta do mercado imobiliário. Recebe 30% das exportações do Brasil. Se diminuir a demanda por essas exportações, diminui a arrecadação federal, pode aumentar o imposto por aqui, tem muita coisa que pode acontecer. Não fica achando que as ações do Brasil vão voar. As ações estão baratas? Estão. Podem valorizar? Podem. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu não posso cravar o que é que vai acontecer. Mas, cuidado, não crave que as ações do Brasil vão se valorizar porque todo o resto está ruim. Não é assim que as coisas funcionam. As ações podem continuar caindo por meses, por anos. Só que elas estão baratas, só que elas podem ficar ainda mais baratas. É por isso que o segredo não é você fugir para a renda fixa e ganhar uma merreca acima da inflação. Pode parecer maravilhoso, 13%, 15%. Acima da inflação é uma porcaria. É praticamente nada. Então você precisa estar exposto sim à Bolsa de Valores. Só que nunca somente em ações. Você precisa investir também em anti-ações, se assegurar, porque em ambos os cenários as anti-ações voaram. Perceba, essa aqui é a queda nas ações brasileiras de 2000 a 2002. Enquanto caíam 53%, você tinha uma anti-ação se valorizando 125%, um espelho, você consegue perceber, e você tinha outra anti-ação valorizando 157%. Vamos pegar o outro período da história, ali de 2008 a 2016, vamos para frente aqui, você vai ver o seguinte, ó. De 2008 a 2016, qual foi o cenário? O que é que aconteceu efetivamente? Enquanto as ações caíam quase 50% de forma consolidada, 47%, 48%, você via uma anti-ação valorizando aqui 150%, mais de 3 vezes mais, certo? E você via outra anti-ação valorizando, vamos pegar certinho aqui, ó, chegando a valorizar o quê? 230%. Ou seja, se você ficar apostando que dessa vez é diferente, as ações vão decolar no Brasil, vai ser diferente, o exterior tá ruim, então a gente ficou bonito, você pode perder 50%, ao invés de você conseguir ter rentabilidades muito maiores com as anti-ações. Vinícius, eu não sei investir em anti-ações, não sei o que é isso, não sei qual a dose, como que eu faço, me explica! Explico. Está começando agora um evento online, gratuito, sem enrolação, passo a passo, diferente desses eventozinhos que você está acostumado a participar, que só te geram desejo, não te ensinam nada, você sai com desejo de fazer algo, mas você não aprende. Não. Desse evento você vai sair apta a ter os seus primeiros resultados, tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, para não ser um apostador, não agora as ações vão subir, não. Para você ter rentabilidade consistente no longo prazo, certo? Para multiplicar o seu dinheiro e não ficar nessa vida, tô rico, tô pobre, ganho um pouco, perco um pouco, ganho um pouco, perco um pouco. Para com isso. Se você quer aprender o passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, aproveita porque é um evento com data de início, data de fim,
Toda a minha equipe vai estar concentrada em ajudar os participantes, são milhares de pessoas inscritas já, você pode estar lá também para parar de se esforçar muito e ter pouco resultado ou resultado negativo e começar a se esforçar o necessário, eu já digo pouco, para ter resultado consistente com o passar do tempo. Como é que você faz? Gratuito, certo? Está começando. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clica no primeiro link, insere o seu e-mail, entra no grupo do WhatsApp, porque a gente vai mandar material complementar que vai só para o WhatsApp, não vai por e-mail. E algumas coisas não tem como a gente mandar por e-mail, a gente vai mandar só pelo WhatsApp. E outras coisas não tem WhatsApp e vai ser só por e-mail. Então você tem que estar atento nos dois canais de comunicação, certo? Entra, te inscreve, eu quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Minha parte eu estou fazendo, agora é com você. Te vejo lá. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e vamos para cima que eu quero te ver sempre em alta.